Experiência. 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias à sua marcha para a perfeição. Então, nós vamos passando por situações, por uma, por duas, por três, por várias situações, buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando o nosso aprimoramento, e somente assim que a gente vai conseguir estar crescendo em espírito, estar buscando essa luz que todos nós precisamos encontrar. Então, temos a luta do dia a dia, que a gente luta conosco mesmo, e temos nosso trabalho que nós temos que fazer. 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. Então, tem uma parte que é determinismo e tem uma parte que é livre-arbítrio. E aí nós temos que ter todo o cuidado do mundo para não sairmos dando opinião de qualquer jeito. É só livre-arbítrio? É só determinismo? Tem as duas coisas baseadas em um conjunto de dados, um conjunto de situações bem delicadas que a gente não tem como ter uma visão mais amplificada de todas as situações. O primeiro, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, se nós temos alguém vivendo uma experiência em uma comunidade primitiva, ali ele vai estar mais ou menos subordinado ao determinismo. Ele não vai ter equipamento de proteção individual, vai andar no mato descalço, vai estar exposto a uma série de perigos que pode cair no determinismo. Mas ele pode ser prudente o suficiente e seguir o livre-arbítrio no sentido de construir para não cair em determinadas situações, em determinados conjuntos de eventos que possa atrapalhar o seu livre-arbítrio. A prudência, a experiência vai dar prudência para aquele que está lá naquele meio saber sobreviver melhor. Então, nem todos nós vamos estar 100% no determinismo, nem 100% no livre-arbítrio. Agora, os animais, mais ou menos, seguem o determinismo. Aliás, mais ou menos não, né? Os animais têm que seguir sempre o determinismo, porque eles não têm consciência. Mas no meio deles, eles também têm experiências. A gente assistindo um vídeo sobre os cães selvagens africanos, eles fazendo a caça. Então, eles chegaram para caçar e depararam com um grupo de hienas ali por perto. Eles mediram a possibilidade da luta e vencer as hienas. Viram que as hienas não eram maioria, mas como elas são mais fortes, eles deveriam, então, abandonar aquela região, porque elas poderiam ir atacar os filhotes na hora da caça. Porque quando eles saem para caçar, os filhotes ficam com a babá tomando conta. Tem uma fêmea, entre as mais novas, que toma conta dos filhotes que ficam. Então, a hiena veio morar muito perto, eles preferiram mudar todo mundo para uma região mais afastada, para não correrem risco de perder os filhotes. Não vamos dizer que eles têm inteligência, mas eles já conseguiram um conjunto de experiência dentro do instinto deles de calcular a chance de sobrevivência ali. Tem gente que acha um absurdo imaginar que os animais têm inteligência, têm experiência, têm conquistas. Lógico que eles vão aprendendo. Eles são organizados. Os búfalos aprenderam a matar os filhotes do leão. A girafa aprendeu a matar os filhotes do leão. Quando elas acham um ninho, ele sai sapateando em cima e mata os filhotes todos. Então, a gente vai vendo que o mundo vai passando por transformações entre os seres humanos e também entre os animais. Acresce observar que, sobre ambos, pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Então, nós temos certas determinações que nós temos que passar, mas nós temos muitas situações que nós vamos vivenciar baseado no livre-arbítrio.
Porque determinação divina, muitas das vezes, chamam a prestação de conta quem estiver vacilando no meio do caminho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios nos divinos simbolismos das Escrituras? Então tem ali a marca de determinados padrões que vai cair no determinismo, e outras situações é a escolha de cada um. Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Se você tem toda uma possibilidade de viver 70 anos, 80, 90, 100 anos, e você começa a tomar uma série de atitudes e ações irresponsáveis, imprudentes, e você morre antes, a responsabilidade é simplesmente sua, teve um determinismo. E em outras circunstâncias existe o determinismo divino, quando uma pessoa tem que passar por determinadas expiações no processo de sua educação espiritual. Então, é com isso que todos nós vamos passando por oportunidades, por melhorias, até alcançarmos a plenitude do nosso ser. 133. Havendo o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Não devemos esquecer que falamos de expressões corpóreas, em se tratando do determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos. Então, algumas coisas não tem como eles interferirem. A nossa liberdade de agir, eles nos intuem, nos dão dica, pedem para a gente ler determinadas matérias, determinados livros, determinados textos, mas nós temos que fazer bem feito a nossa parte, para alcançarmos a plenitude do nosso ser, para alcançarmos a melhoria íntima de nosso ser. Compete-nos a cada um tomar as atitudes mais coerentes, mais prudentes, para alcançarmos a plenitude ideal do nosso crescimento espiritual. A subordinação da criatura, em suas expressões do mundo físico, é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias, mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escola do seu futuro caminho. Veja bem, nós somos subordinados aos nossos protetores espirituais, mas nós temos que passar por certas situações das leis de compensação dentro das provas necessárias para o nosso crescimento espiritual. E com isso, para nós recebermos essa influenciação íntima, temos que desenvolver um conjunto de potencialidades, um conjunto de valores que nos faça crescer e aprimorar. É em cima desse conjunto de valores, que a gente vai adquirindo nesta vida, que a gente vai atenuar as provas necessárias e logicamente, passando pelas leis de compensação. Então, eu vou compensando as minhas dificuldades, vou tomando atitudes compatíveis com minha necessidade de crescimento espiritual, à medida que eu vou tomando pequenas ações, pequenas atitudes, para me tornar melhor, para me tornar mais justo, para me tornar mais condizente com a justiça divina. E é somente assim que a gente vai crescer, que a gente vai se aprimorar e que a gente vai se fazer espíritos melhores. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha nesse particular. Todos nós estamos caminhando para um processo de evolução, de aperfeiçoamento, de melhoria. E a responsabilidade é nossa, o compromisso é nosso. E dentro dessa responsabilidade, desse compromisso, é que nós vamos edificar o bem, vamos construir as forças do bem e vamos nos tornar melhores. Compete-nos, então, fazer o possível para sermos bons, para sermos úteis e, por conseguinte,
sermos o melhor possível dentro daquilo que a justiça divina traz para nós, dentro daquilo que a justiça divina nos envolve e nos para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. Esse tópico é bastante rico, então aqui nós temos várias circunstâncias que estão interferindo na nossa vida. Se a gente tiver a educação e o discernimento de agir com prudência, os nossos protetores vão nos intuir, vão nos ajudar para desviarmos-nos de certos perigos, de certas situações que a vida nos traz. Por outro lado, se a gente for imprudente, egoísta, vaidoso, a gente vai automaticamente caindo num processo onde seremos perseguidos, onde passaremos por provas e expiações das mais variadas. Portanto, a prudência das nossas ações, a prudência do nosso modo de agir, vai ser fundamental para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. 134. Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? A determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Então, a lei divina, ela nos impulsiona a ir para nos aperfeiçoarmos, para alcançarmos a nossa felicidade real, não a felicidade fictícia aqui do mundo material. No lar humano, não vê um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalho pela ventura dos filhos, e cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço desprendido na educação dos filhos. Aqui até assusta, né? Que ele coloca que a maioria dos pais, ao saírem da terra, não são reconhecidos pelos filhos. E assim, a maioria de nós não reconhecemos a grandeza de Deus nos amparando, nos ajudando, nos fortalecendo para caminharmos na direção do Altíssimo, na direção da misericórdia maior. É necessário, então, começarmos a desempenhar em nós os bons sentimentos, os bons ideais, fazendo-nos melhores, fazendo-nos mais ativos na construção de um mundo melhor intimamente. Todos nós precisamos aprender a construir e a fortalecer os ideais de amor, de paz e soberania em nossos corações. Nessa imagem muito frágil em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. Conforme já explicamos, se na Terra os filhos não gostam muito de reconhecer o esforço dos pais, a dedicação dos pais, imagine com relação a Deus. Os pais estão ali, está todo dia com eles, está vendo-os, mas com relação a Deus, as coisas ficam mais difíceis porque nós não estamos vendo Deus, sabendo que é um ser que rege a nossa vida, mas poucos desenvolvem a fé e o discernimento necessário para compreender que Deus faz por nós o que é melhor. Deus faz por nós aquilo que precisamos fazer para crescermos, para aprendermos os caminhos do amor, da misericórdia, da justiça e da paz. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade, junto de outros seres em provação, rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. Aí é que vem o detalhe que nós temos que perceber. O espírito, de todo jeito, vai armazenando valores educativos e vai sendo convocado para trabalhos de maior responsabilidade, junto àqueles que têm provações maiores. E assim vai sucessivamente, até que a gente consiga uma plena liberdade espiritual. Mas esse trabalho é feito na linha reta do bem. E aí, cada filho tem que aprender a colaborar com o pai. A grande dificuldade da maioria de nós é compreender que onde nós estivermos, em qual posição estivermos, nós temos que estar colaborando com os trabalhos do pai. Nesse momento, eu poderia estar num campo jogando futebol com os amigos, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui sentado diante de uma câmera, procurando ler e explicar isso aqui, para ajudar aos amigos espíritas que têm dificuldade de entender. Cada um faz suas escolhas. Não estou querendo me autoelogiar com isso, não. Estou dando apenas um exemplo
de renúncia, assim como você, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, está estudando para se aprimorar. À medida que você se aprimora, você vai buscando a sua ascensão espiritual. E à medida que nós vamos procurando fazer isso, automaticamente nossos filhos têm que aprender a crescer e também se aprimorar. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Se Deus confiou neles para aquela função, para aquela missão, eles têm que agir com aquela responsabilidade, com aquele compromisso. Cada um tem a sua missão, cada um tem seu compromisso, cada um tem sua responsabilidade. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional e de seus subordinados ou irmãos e humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Quanto você vai se educando, e essa educação aqui no sentido espírita da palavra educação, você amplia possibilidades, amplia discernimentos, amplia entendimentos, e você então começa a crescer, se aprimorar e buscar estar mais próximos daqueles espíritos superiores. Então você vai ter que ficar menos sobre o mecanismo da determinação e mais sobre o processo do livre-arbítrio, mas já pode contar com intuições mais sublimadas, porque você tem mais instrução, você tem mais capacidade de percepção. Com isso, vamos buscando e almejando patamares superiores de entendimento. E a consciência vai se tornando mais esclarecida, mais responsável. Portanto, os seus atos terão mais peso perante as leis divinas, se forem bons, e se forem ruins, bem desagradável para você será. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbarataram os talentos colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou na arrogância. A gente prefere trocar a palavra orgulho por arrogância, porque quando você tem orgulho de alguma coisa, você vai procurar fazer o melhor possível para se destacar naquele meio, e para isso você tem que estudar. Você tem que saber ouvir, tem que saber ver e saber perceber toda a circunstância para que você aprimore, para que você melhore. E já a arrogância, a pessoa se sente o dono da situação. E é necessário, então, começarmos a tomar as atitudes compatíveis com o nosso entendimento, com a nossa razão de ser, para nos aprimorarmos e aperfeiçoar os caminhos que nos ligam ao Pai, os caminhos que nos elevam para Deus. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus, que o protege e ilumina na edificação da sua obra imortal. Então, passo a passo, nós vamos conquistando a nossa imortalidade, nós vamos conquistando as nossas possibilidades evolutivas e nós vamos, assim, nos aprimorando para o grande crescimento que precisamos ter frente à nossa consciência. E à medida que a gente vai tomando atitudes mais sensatas, mais condizentes com a vontade divina, nós estamos, então, nos aproximando da realidade superior da vida e o Senhor vai nos concedendo realizações maiores, possibilidades maiores, porque já estamos em condição de compreender a misericórdia divina e compreender que, para gerenciarmos as vidas das pessoas aqui, precisamos de cuidados especiais. 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal?
O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Todas as vezes que nós saímos daquele padrão de seguir e respeitar os princípios divinos, das regras de solidariedade e compaixão, nós vamos começando a adentrar em um caminho perigoso para o sofrimento. É necessário, então, começarmos a fazer uma retrospectiva para voltarmos para o caminho da redenção, para o caminho do aprimoramento. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Como nós, como seres humanos, somos frágeis e nós vamos tentar transformar tudo em nosso benefício, a justiça divina tem lá todo um arsenal que vai nos reajustando aos padrões crísticos de entendimento e podermos, então, alcançar as bênçãos divinas para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Mas se nós deixarmos de seguir as boas intuições, os bons ideais, começamos a nos complicar e aí cria situações delicadas para nós. Fez o mal, surge o resgate. Simples assim. Vejo, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. Então, o mal é o desvio que nós temos em relação ao bem. Simplesmente isso. E que se nós levarmos isso para a sabedoria e a providência divina, ele vai receber nota zero. O desvio vai ser zero. Não tem que ter desvio do bem de Deus. Os homens cometem desvios, cometem erros. Deus não. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Se você transvia do bem, você automaticamente terá que passar por várias experiências até você aprender e se aprimorar. É um trabalho que nós vamos fazendo de aprimoramento, de refortalecimento íntimo, de refazimento dos nossos sentimentos, para sermos realmente melhores, para estarmos construindo e edificando uma manhã de luz. Compete-nos, pois, entender e trabalhar para sermos realmente melhores, mais úteis e mais condizentes com a justiça de Deus. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio da criatura humana, focalizam os prejuízos no mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. E aí temos que entender que Jesus e todos aqueles espíritos que trabalham e cooperam em nome de Jesus, eles entendem plenamente que nós desviamos. Então traça-nos outra rota, outro caminho, para que a gente consiga centrar na nossa essência e sairmos daquela rota de desvios para lá e para cá e procurarmos seguir o caminho mais reto, mas nós temos que reparar o prejuízo do mal que já fizemos ao longo da nossa jornada. A responsabilidade é somente nossa. O compromisso de fazer o bem é somente nosso. Por quê? Para que sigamos retamente o seu verdadeiro caminho para Deus, nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Temos que nos empenhar ao máximo para fazermos, muitas das vezes, o mínimo daquilo que se espera de nós. 136. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Ou todo mundo tem aqui um livre-arbítrio, uma possibilidade de desviar para lá e para cá? Os animais e os homens, quase selvagens, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. Então, essa determinação absoluta tem um conjunto de regras, um conjunto de situações inerente àquele grupo, que estão no processo mais
retrógrado do processo evolutivo, ou passando por experiências que eles incluem, no caso dos homens selvagens, nas determinações, porque tem pouca instrução, pouca educação, e corre os riscos inerentes aos civilizados bonzinhos que vão lá visitá-los das mais variadas formas, como a gente conhece pela história. Mas cada um é responsável pelos seus atos. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Então, nós que já temos certa instrução, já temos certo conhecimento, temos que procurar elevarmos-nos nesse conhecimento, nesse patamar de instrução, e agirmos com toda a confiança, com toda a bondade, com toda a responsabilidade perante a lei que nos ampara e que nos concita a nos tornarmos melhores. Sem saberem amar, os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados na terra exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. E essa escravização tem várias conotações. Atualmente não existe mais escravos, pelo menos aquilo que se fala como se entende, mas nos bastidores existem muitas situações bem complicadas de tentar subjugar, tentar dominar, tentar tirar o que for possível dessas pessoas para mantê-los em subserviência pela carência, pela necessidade. Então tem várias situações que ainda existem no planeta Terra e que só vai acabar quando os espíritos maus, egoístas e ambiciosos foram retirados daqui. E não está longe disso acontecer. Ou passarão por reencarnações extremamente limitantes. 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Todos nós temos um conjunto de situações, de ações, manias, tendências, ou seja, tem um conjunto de fatos que acontecem na nossa vida que nos dá a marcha dos objetivos a serem cumpridos. A partir do momento que nós vamos agindo para a construção de um mundo melhor, nós vamos tomando atitudes para nos conduzir para o processo evolutivo, aí nós vamos nos aprimorando, vamos nos aperfeiçoando para alcançarmos a plenitude de nosso ser. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem, de modo leviano ou inconveniente, é sinal de sua vigilância, padece desastrosa deficiência, portanto, a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade, e cada qual responderá por si um dia junto à verdade divina. Então, o homem que fica examinando a conduta alheia, se for de modo leviano e inconveniente, vai ter as consequências. E aí a vigilância dele está desastrosa e a sua deficiência, portanto, criando condições drásticas para o amanhã. O tempo que eu estou lendo aqui, eu vou parando para pensar, porque a gente gostaria de falar algumas coisas, mas não devemos. Revista de fofoca, programa de TV de fofoca. Coitada dessas almas que estão ali envolvidas naquele momento de fazerem as intrigas, as coisas mais absurdas. Nada construtivo, muitas das vezes. Mas existe quem assiste. Então a responsabilidade é compartilhada por quem produz o programa e por quem assiste o programa. 138. Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? Todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Estar sujeito ao erro é uma situação. Estar obrigado a errar é uma outra situação. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem da repetição dos experimentos em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo.
Então a gente comete acertos, cometemos erros, e os erros têm que ser contados como as experiências necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E assim a gente vai caminhando, vai seguindo por certos princípios, por certos objetivos, até alcançarmos a plenitude do nosso ser. Faz-se necessário, então, começarmos a procurar entender os caminhos que nos conduzem ao Pai, os caminhos que nos conduzem ao aperfeiçoamento íntimo e errarmos o mínimo possível, é lógico. 139. Na luta da vida terrestre, existem circunstâncias por toda parte. Qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta as circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. Então, nós temos aquilo que nós passamos por sermos seres humanos e tem aquilo que nós passamos por sermos filhos de Deus. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a de Deus, a fim de que o segundo seja iluminado. Destacando-se nessa circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Então, tem certas situações que nós temos que saber escolher, nós temos que saber seguir, nós temos que observar por qual caminho nós estamos seguindo, por qual caminho nós estamos passando e o que nós queremos alcançar ao longo da nossa existência, ao longo das nossas realizações. Cada um de nós temos a etapa a seguir, temos a etapa a aprender. Cada um de nós temos compromissos e responsabilidades na pauta da nossa vida, da nossa existência, das situações que devemos seguir na edificação do bem, na construção de um mundo melhor. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado em seu íntimo a escolher o bem definitivo e de todos e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz ou agravando o seu próprio egoísmo. Então, tudo tem característica própria para todos nós. Sempre que nós nos fortalecemos intimamente, entendendo que estamos errando, que estamos acertando, procurando construir uma manhã melhor, nós vamos então começar a nos fortalecer, a nos edificar na construção desse mundo melhor, na construção de um conjunto de circunstâncias, de fatores que nos elevem, que nos fortaleçam, que nos façam crescer. 140. Os astros influenciam igualmente na vida do homem? E agora, a astrologia tem a razão de ser? As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica, em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Lógico. E essa quebra de assunto do Emmanuel é muito importante para a gente entender. Os astros influenciam os alinhamentos dos planetas, a posição que estavam as estrelas e a Terra dentro do universo naquele momento do nosso nascimento, tudo isso tem uma grande influência na nossa vida. Na Coreia, eles levam em consideração a data de fecundação, que também traz consequências. Então, nós deveríamos fazer a conjunção de todas as forças. A data da fecundação, a data do nascimento, e assim procurarmos ver como nós estamos nos enquadrando dentro desses padrões. Mas a Terra, a existência na Terra é de luta, então vejamos. E lembra aqui também que o Emmanuel fala que as antigas assertivas astrológicas, onde as pessoas estudavam e conheciam profundamente as influências. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores. Porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho. O Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sobre as influências que merece, que precisa, que tem que passar. Então, antes da gente fazer qualquer julgamento perante a justiça divina, perante os padrões estabelecidos pelo processo astrológico,
nós temos que entender que nós temos uma etapa a passar aqui devido às nossas necessidades evolutivas e, logicamente, teremos uma conjugação de forças contrárias e uma conjugação de forças a favor. E isso vai nos fazer alcançar patamares superiores, patamares mais elevados de vida. 141. Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas e, como o nosso trabalho humilde é uma analogia ao esforço de cada um, ainda que temos que reconhecer que cada homem recebe as influências que faz jus. O nome foi escolhido segundo uma conjugação de forças, de intuições, dos pais, da mãe, dos protetores, e isso traz uma conjugação de impulsionar as forças evolutivas daquela pessoa. Competindo a cada coração, renovar os seus próprios valores, em marcha para realizações cada vez mais em alta, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregam realmente ao bem triunfarão de todos os óbices no mundo. Porque o nosso verdadeiro triunfo, a nossa verdadeira conquista, está no aprimoramento do ser, está no crescimento espiritual que precisamos empreender. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores, por nos fazermos mais condizentes com a necessidade evolutiva, com a necessidade de nos aperfeiçoar, de nos aprimorar, para nos aproximar de Deus e da verdade divina. 142. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado nos ensinos das tradições sagradas do cristianismo? Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Então, não podemos dar uma opinião pontual, temos que ver algo muito maior. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face de numerosos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, com todas as vibrações, são sagradas para nós. Quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo, esse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram criados para os números. Precisamos então entender que não existe, tudo tem uma mística natural, tudo tem uma vibração, tudo tem um conjunto de fatores. Mas aqui nós temos que ver que os números e os homens estão numa relação de causa e efeito necessária ao processo de crescimento de todos nós. Necessários a busca do aperfeiçoamento, a busca da melhoria que todos nós precisamos empreender. E ele não fechou, dizendo qual o valor do número 7. Mas, segundo aqueles estudiosos da numerologia, da Cabala, ou Cabalá, o número 7 significa perfeição. Dentro desses estudos, do ponto de vista espiritual, não tem isso. E o número 7 para a Terra, ele tem vários ciclos de 7 na nossa vida, na nossa existência, principalmente no ciclo lunar. Portanto, quando tem o número 7, é um ciclo de uma fase da Lua. Portanto, é um número que serve para uma contagem, entre aspas, perfeita dentro das concepções da Terra. 143. Deve acreditar-se na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Tem poder essas joias, esses objetos? Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas de seus antigos possuidores no mundo. Então, você tem um relógio de ouro que pertenceu a um conjunto de pessoas até chegar a você, e cada um deles tinha um afeto diferente por aquele relógio. É só um exemplo fictício. Então, um deles são muito perturbado e quer pegar aquele relógio para usar de qualquer maneira. Ele pode te trazer, como ele está perturbado,
ele pode trazer algumas perturbações. Razão porque parecem tocados por vezes de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Então, tem ali os fetiches, tem aqueles contos mágicos, aquelas sensações mitológicas, mas nós precisamos valorizar o que é indispensável valorizar. Porque algumas coisas são muito supérfluas. Então, para que você quer um relógio que pertenceu, se você pode comprar um novo? Vamos rever nossos valores. 144. Antes disso aqui, nós temos que fazer a seguinte observação. Certa vez, uma pessoa tinha uma joia muito valiosa. E essa joia trazia problemas e problemas e problemas, sempre acontecendo naquela casa, muitos problemas. E às vezes associavam aqueles problemas àquelas joias. Um dia saíram de casa e um grupo de salteadores foram lá e roubaram aquela joia. E a joia era muito valiosa, trouxe grandes transtornos, e as pessoas muito desoladas foram até o Chico. E o Emmanuel responde então para eles, via a mediunidade do Chico: deem graças a Deus de terem roubado essas joias, porque antigos donos, e devido tantos crimes cometidos ao longo dos séculos em torno dessas joias, foi bom que eles os levassem. Deixas. Então a joia era um foco de atração de espíritos perturbados que ainda disputavam aquela joia, pelos mais variados motivos. 144. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro? Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Então, devassar o futuro nós não podemos. E também não devemos devassar o passado. Temos que procurar saber viver o presente e fazendo as devidas deduções para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir. E, dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios, quando convenham as demonstrações de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. E então, as premonições podem acontecer. Previsões podem acontecer. Tem pessoas que têm aquele tino de fazer bons negócios, tem o tino de fazer péssimos negócios. São sempre premonições. E tem aquelas pessoas que estão sempre tendo visões do futuro. Disso e aquilo pode acontecer. Conforme Emmanuel deixa claro, existem momentos que podem ser oferecidos àquela pessoa informações para que o conjunto de situações vai mostrando tópicos importantes para que a gente tenha a nossa ascensão espiritual, para que a gente tenha a nossa compreensão maior sobre os fatos da vida. 145. Que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? Não temos nada contra cartomantes. A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma. Então, a cartomancia tem lá os seus fenômenos psíquicos, suas possibilidades psíquicas, mas nós não temos nada a ver com ela. Espiritismo evangélico, espiritismo kardecista cristão, ou espiritismo cristão kardecista, não tem nada a ver com cartomancia, com búzios, tarôs e outras coisas mais. Daí em espírita que pode estudar isso, seguir, fazer esses arranjos para tentar ler o futuro. Mas isso não é espiritismo.
não tendo outra vontade que não aquela de se elevar no seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devastam o mundo oculto. Cada um de nós temos um compromisso, cada um de nós temos um comportamento, cada um de nós temos uma tendência. Tentar devassar o mundo oculto é uma tentativa de alguns, mas nós devemos procurar iluminar a nós mesmos e seguir confiante no futuro. Seguir com amor, com responsabilidade. Quem quer procurar cartomantes, astrônomos, numerólogos, a doutrina espírita não proíbe. Apenas orienta-nos a termos fé em Deus e seguirmos com discernimento, com confiança, com amor, nas buscas das nossas realizações superiores da alma. Paz e luz, te aguardamos na próxima etapa.